Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Christian, onde ele responde as nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem likes, compartilhem com os amigos. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Christian, muito obrigado por você ter dito coisas tão profundas, tantas coisas. Eu poderia não fazer nenhuma pergunta e já está maravilhoso. Mas eu não vou resistir e vou perguntar muitas coisas. A primeira delas é a seguinte: quando você tinha 6 anos, você disse que você sentia que a sua consciência estava lá em cima, onde você estava vendo aquele corpo físico seu lá embaixo, e ao mesmo tempo você sentia que a consciência estava lá embaixo também, porque afinal o corpo estava em movimento, como se nada tivesse acontecido. O que faz mais sentido para você? Você imaginar que você tinha a consciência nesse corpo e a consciência também nesse corpo, ou a consciência poderia ser algo maior que englobasse os dois corpos? Eu acho, Carlos, que um pouco de tudo. Porque é difícil para mim racionalizar isso, certo? Porque como é que a minha consciência está aqui em cima e, obviamente, pelo que eu acho, se ela está fora, então o meu corpo era para estar inerte, não é isso? Então, eu acho que engloba também uma consciência, é como um campo de força que está ali unindo os dois. Eu consigo movimentar o meu corpo, né, naturalmente, como se a minha consciência estivesse nela. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência externa que consiga visualizar outras coisas, né, de forma totalmente independente. Então, eu acho que é um pouco de tudo, assim. Você falou também da sensação de amor, acolhimento, já nessa experiência, você não queria voltar, e disse que também é mais real do que a realidade, em termos de nitidez, de cores. Queria saber o que mais você pode falar sobre isso. Você tinha cheiro, por exemplo? Não, cheiro eu não cheguei a sentir em nenhum momento. Mas o tato, sim. Nessa experiência em específico, quando criança, quando eu cheguei ao teto, eu senti encostado em minhas costas. E, inclusive, é como se algo me empurrasse contra ele. E você não viu o seu corpo? Esse corpo fora do físico você não enxergou? Não, meu corpo extrafísico não. Eu só tinha a visão do meu corpo abaixo. É interessante que na EQM você disse que você sentiu o contato do seu corpo com uma prancha, né? Eu não me lembro a palavra que você usou, mas você disse que quando você olhou, você não viu o corpo. Então você tinha a sensação, o tato também lá, mas você não enxergava quando você olhava. Não via. O meu corpo etéreo, digamos assim, eu não via. Então você teve o tato de um corpo que você não via. Exatamente. Sobre a segunda experiência que você contou, da visão espiritual que você tinha, você via espíritos de pessoas. A pergunta que eu faço é a seguinte: elas viam você? Sim, viam sim. Elas percebiam que você as via? Todas as experiências que eu tive com esses espíritos, eles meio que interagiam comigo. Ainda hoje, às vezes eu tenho até dificuldade de dormir, porque eu vejo a movimentação. Só que é interessante que nem todas as vezes eu vejo esses espíritos
de uma forma, vamos dizer assim, mais física, assim como nós vemos o corpo. De um tempo para cá, eu consigo ver esses espíritos, mas de uma forma bem interessante. Tudo como se fosse um contorno das formas, mas em 3D. Ah, você quer dizer silhueta? Silhueta. Você vê só o contorno. De um tempo para cá, certo? De uns 3 anos para cá. Agora, às vezes também eu consigo ver como se fosse uma pessoa de fato, de carne e osso. Agora, além dessa mudança de visão, algumas vezes eu não consigo ouvir o que elas estão dizendo. Às vezes eu acordo de madrugada e eu olho, está ali aquele movimento, às vezes esses espectros, vamos dizer assim, eles chegam próximo a mim e falam, mas eu não ouço. É como se fosse uma barreira, um bloqueio, como se dissesse assim, não se envolva nisso, entende? Então, eu vejo eles balbuciarem, né, os lábios, mas eu não ouço. Então, isso tem sido bem frequente. O filme da vida que você viu, chama o filme da vida, que várias pessoas se referem dessa forma a esse evento, essas cenas da sua vida, você disse que tinham momentos felizes, momentos tristes ou variados. Você não percebeu nenhum tipo de padrão, tipo, por que eu estou vendo esse tipo de cenas? É como se eu estivesse ali só como espectador, apesar de estar sentindo toda aquela experiência, como se estivesse revivendo. Talvez eu não tenha me preocupado em descobrir o significado daquilo. E você, por acaso, sentia o sentimento das outras pessoas envolvidas nessas cenas? Sim, totalmente. E isso, de alguma forma, trouxe alguma informação nova para você? De imediato, não. Aos poucos eu fui começando a analisar, né? Se eu for mais profundamente, eu vejo que elas tiveram algum sentido que me fizeram mudar de atitudes, de aprendizado mesmo. Eu melhorei, vamos dizer assim. E esses 2 candelabros, hoje você vê algum sentido neles? Carlos, até hoje eu fico imaginando qual é o significado daquilo. É um grande mistério que eu ainda tento descobrir. Você falou da sensação de que ali não era o seu lugar. Ali é onde? Aquele ambiente. É como se eu tivesse em um quarto com paredes translúcidas, né, dentro de um infinito. Apesar de eu ter pensado que eu poderia ficar ali para sempre, porque a sensação que eu tinha era de acolhimento, era de amor, era de tudo que te deixa confortável estava presente ali naquele local. Mas, de alguma forma, eu sabia que ali não era o meu lugar. Algumas pessoas, quando chegam num lugar que é descrito mais ou menos assim, que não é muito bem definido, ou é tudo branco, ou é tudo preto, elas sentem como se ali fosse um lugar intermediário, como se fosse, vamos dizer, fazendo uma comparação mal feita, uma rodoviária. Você chega num lugar de passagem. Tem a ver com isso? Tem. É exatamente isso. Como se fosse intermediário mesmo. Até porque eu entendi que aquilo era um presente, era uma forma de me tirarem daquele sofrimento que eu estava passando. Então, eu percebi isso tanto lá quanto quando eu voltei. Até aí poderia ser um presente mostrando o lugar final também. Poderia. Poderia, sim. A dor que você sentia e a falta de ar eram devidas a quê? A cetoacidose diabética. Eu pergunto, hoje, depois de tudo isso, como é que está a sua diabetes? Controlada. Após esse episódio, eu mudei muita coisa na minha vida. Alimentação,
Eu era muito descontrolado, não tinha muito cuidado comigo mesmo. Achava que eu nunca tinha tido nada, nunca ia acontecer. Eu sempre penso assim. Então, me dá vontade de perguntar o seguinte: você acha que a sua EQM foi causada? Totalmente. Com certeza absoluta. Foi uma forma de dizer assim, olha, você está indo pelo caminho errado. Então, a gente vai te colocar no caminho de novo, mas presta mais atenção. E teria sido causada por quê? Pelo motivo que alguns já falaram, que eles acham que antes de vir para cá havia um plano já? Sim. Inclusive, na outra experiência que eu tive em outros universos, eu pude perceber isso com informação. A gente, quando vem, a gente tem uma missão, mesmo que ela seja o mínimo, uma besteirinha, vamos dizer assim, né? Mas é uma missão, você tem algo a resgatar, você tem algo a ajustar. Então, por mais que você crie outros atalhos, que na verdade eles se tornam bem maiores do que o caminho que você tem que seguir, sempre que você começa a pisar fora, o universo vem e te coloca para dentro, de alguma forma. Nós, como seres humanos, somos teimosos. A gente sempre quer fazer a nossa própria vontade, do nosso jeito. A gente não percebe a missão maior da nossa vida, né? Porque nossa vida não é essa. Essa não é. A vida, ela está lá. Ela não está aqui. Isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só aprendizado. Outra coisa que eu vi lá é que você não leva tudo daqui. Você só leva aquilo que realmente foi importante para as mudanças que você tem que fazer. Eu não vou me lembrar do brinquedinho que eu tive quando eu tinha 5 anos, mas eu vou lembrar de coisas que tiveram alguma relevância na minha vida. Algo que eu fiz de bom para mim, principalmente porque nós estamos aqui por nós mesmos. Nós não estamos pelo outro. A gente tem não a obrigação, mas a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas. Você falando isso, que você acha que ela foi causada, isso me leva a pensar que existe então uma interferência ou um olhar para evitar algumas coisas, ou seja, o livre-arbítrio não é total. Não. O livre-arbítrio, ele existe. Como é que eu vou explicar isso? A gente tem as nossas escolhas, certo? Mas os planos mais elevados, eles só querem o bem. O objetivo é que todos nós estejamos lá, juntos, um dia. Um dia, entre aspas, né? Porque lá não existe tempo. Mas esse é o objetivo. Por mais que você tenha falhas aqui, uma hora você vai se consertar. E aí você vai estar lá também. Então é para isso que existem essas experiências, né? As reencarnações. E aí o que acontece é que o plano é te deixar seguir. Mas quando você começa a teimar muito, a ir pelo caminho contrário, o universo ele tem esse poder de te dar um empurrãozinho. Não é que ele te obrigue. Ele não vai te obrigar a seguir aquele caminho. Mas ele dá essas interferências para que você consiga se colocar no caminho. Você que vai escolher. Quando você teve a dor nas costas e a Fernanda falou para você por que você não ora, eu não entendi direito a oração que você fez. Você falou Pai,
Você queria que ele atendesse você. Você pode, por favor, repetir, porque eu não entendi mesmo. Foi uma coisa muito simples. Eu pedi, pai, eu creio em ti que tu pode me curar. E eu creio que, a partir de hoje, nunca mais eu vou ter uma dor dessa nas costas. Só isso. Foi uma coisa muito simples, rápido, mas eu falei com o coração, realmente. Eu acreditei que aquilo que eu estava pedindo ia ser cumprido. E realmente foi, porque eu nunca mais tive essa dor nas costas. Na experiência que eu chamo, é uma experiência mística que eu acho muito profunda, a voz telepática falou para você algo que eu teria medo de ouvir, que é: você está preparado? Uau! Eu queria saber o que é ouvir isso nesse momento. Você não tremeu nas bases? Não. Na verdade, eu fiquei até empolgado. Eu nem pensei duas vezes. Imediatamente eu pensei sim. E ao pensar sim, eu já entrei naquele tobogã de luzes, como eu chamo. Então, ele perguntou se você estava preparado para ter as suas dúvidas respondidas. Você contou várias coisas para a gente, mas eu fico querendo saber o seguinte: é fato aqui também que você ouviu muito mais explicações, mas que você não trouxe essas explicações para cá, até por falta de permissão, como várias pessoas falaram? Sim. Algumas por falta de permissão e outras que foram até bem complexas, mas que a nossa mente não é capaz de absorver, de racionalizar e de entender o funcionamento de certas coisas. Mas quando você estava lá, você estava entendendo? Tudo. Todas essas coisas que você ouviu e não se lembra, você acredita que elas estejam, no fundo, já dentro da sua cabeça? Carlos, para ser bem sincero, eu acho que algumas coisas até podem estar. Outras não. É como eu te falei, a nossa mente ela é limitada. Então, muita coisa a gente não consegue processar. Mas tem a sua mente e tem a sua essência. Você acha que essas coisas estão na sua essência? Na minha essência, sim. Porque eu acredito, pelo que eu pude perceber, a nossa consciência, ela absorve tudo isso. Porque o que acontece? Quando você está aqui, você não precisa de muita informação. Você precisa do básico para aprender a lidar com tecnologia, matemática, química, física, relacionamento, aprendizado, né, no nosso dia a dia de comportamento. Mas, por exemplo, o médico Dr. Eben Alexander, no livro dele, Uma Prova do Céu, ele comenta que o nosso cérebro é uma espécie de tela que impede que a gente saiba de tudo para que possa viver a experiência que veio viver aqui. Como se nós sabermos mais do que sabemos atrapalharia a experiência que nós viemos viver aqui. Você acha isso? Perfeitamente. É exatamente isso que eu queria falar, mas eu não estava encontrando as palavras certas. Porque quando você está lá, Carlos, a sua mente expande. Então, todas as informações que você teve aqui, que são relevantes para você, para o seu espírito, elas vão ser registradas na própria consciência. Então, quando você vai, essas informações vão juntas. E quando você está lá, elas são compartilhadas, porque ela se interliga com o todo. Então, tudo aquilo que eu preciso de informação que eu não tenha tido aqui, eu só acesso lá, normalmente. Será que antes de você vir para cá, você já não sabia tudo aquilo que foi contado para você quando você foi nessa experiência? Eu acredito que não, porque por isso que
me foi perguntado: você está preparado para isso? Para tirar todas as suas dúvidas? Você teve a impressão, então, que naquele momento estava sendo contado a você mais coisas do que você sabia antes de vir para cá? Exatamente. Dentro da sua experiência, você falou que visitou 24 dimensões e você falou em universos. Eu queria saber o que você pode nos dizer sobre isso, sobre dimensões, sobre universos, quando que você sabia que você tinha mudado de dimensão e quando que você sentia que você tinha, na verdade, mudado de universo. Como é que é essa história toda? Foi bem específico, Carlos, porque quando eu saía de um e ia para o outro, eu percebia já de cara a vibração daquela dimensão. Algumas eram mais altas, outras mais baixas, mas é interessante que os universos contidos dentro daquela dimensão, eles variavam, porque, entenda, dentro de uma galáxia existem vários planetas, mas nem todos estão vibrando na mesma amplitude. Uns estão mais evoluídos, outros estão mais elevados. Então, há uma diferença mínima, mas tem. E eu conseguia ver e sentir essa diferença. Eu estou entendendo o que você está falando. Por favor, me corrija se eu estiver errado. É como se dentro de uma dimensão existem subníveis. Então uma galáxia que está dentro de uma mesma dimensão, dentro dessa dimensão existem subdimensões, digamos assim, que permitam acomodar todos os planetas que estão ali. É isso que você quer dizer? Exatamente. O que é interessante é que em cada um dos que eu estive, a percepção do todo é como se fosse só aquele universo, aquela dimensão. Você está me entendendo ou não? É como se fosse uma coisa fechada, uma caixa. Não era todas as caixas. Você não tinha a percepção do todo ali? É exatamente isso, o todo. O todo era uma parte, na verdade, né? Era uma parte, era aquilo que eu estava inserido. Então, quando eu saía desse para aquele, eu já sentia um outro todo. Não era a soma de todos eles. Apesar do que eu entendia que se eu quisesse de todo realmente, todos os universos, todas as dimensões, eu conseguiria juntar. Mas foi uma coisa muito separada. Se você está numa dimensão mais elevada, você consegue enxergar quem está em dimensões mais abaixo de você. Mas você que está na dimensão X, você não consegue ver a que está na Y lá mais elevada. Porque há uma diferença muito grande, tanto vibracional, como eu não saberia explicar, eu sentia isso. É como um campo de força. Acho que a melhor forma de explicar é assim. Um campo de força que te separa dessa outra parte, mais baixa. Mas ela continua sendo parte dessa outra. Então, ela é um degrau. O que eu senti, Carlos, é que cada dimensão é uma caixa. Deixa eu tentar explicar. É como se ela fosse independente de todas as outras. Ela é totalmente independente no sentido da existência. Isso não quer dizer que todas elas não compõem o todo, elas compõem o todo. Só que a forma como me foi mostrado foi em blocos. Não foi me mostrado de uma forma total, ampla, uma coisa unificada. Mas eu poderia, se eu quisesse, me unir ao todo geral. Eu gostaria de perguntar
se existe um local em que você poderia estar, em que você sentisse de fato o todo. Sim, sim. É como eu te falei, se você desejar isso, você se conecta. Todos eles estão conectados. Mas, ao mesmo tempo, eles são diferentes um do outro e independentes um do outro. É como se você pegasse várias lâminas de vidro, cada uma sendo uma dimensão diferente, certo? Mas que quando você junta todos eles formam uma peça só. Mas quando você passava de um para outro, você momentaneamente sentia que eles eram conectados? Sim. Quando eu entrava no túnel de luz, que ia de um para o outro, eu me desconectava. Entende? Até eu chegar lá, eu estava desconectado. E onde você estava nesse momento? Eu estava a caminho, né? É como se fosse um buraco de minhoca ou coisa do tipo. Mas qual era a sensação que você tinha nesse momento? Era felicidade? Era... Sempre. Essa sensação eu tive em toda a experiência, sem cessar. Estivesse no local ou dentro do túnel, eu sempre estava com essa sensação. Agora me fale daquele último lugar onde você chegou, que você sentiu que era a sua casa. Logo assim que eu saí do túnel, eu já tive esse sentimento. E aí eu captei, não me foi falado, mas eu senti como se alguém me falasse. Aqui é a minha casa. E o que você via? Você estava olhando para uma galáxia ou para um planeta? Uma galáxia. Era uma galáxia. Muito grande, por sinal. Você sabe o nome dela? Não sei. Inclusive, eu já tentei olhar na internet fotos de galáxias para ver se eu identificava alguma delas. Mas é interessante porque, na verdade, aquelas fotos, elas não são exatamente. Elas são uma montagem, né, de vários espectros, né? Rádio, ultravermelho e tal, e aí formam aquelas cores, né? E o formato ele não é bem específico, ele não é bem detalhado, ele é uma aproximação do que a gente consegue enxergar com esses equipamentos. Então a visão que eu tinha, digamos assim, com meus próprios olhos, é muito diferente de uma foto que a gente consegue tirar. Você sentiu a presença de pessoas? Todas elas. Eu conseguia me conectar com todos os seres. Mas os seres dos planetas que estavam nessa galáxia ou de algum em especial de onde você era? Todos. Todas as passagens que eu fui, eu me conectava a todos eles. Ah, em todas as 24 dimensões que você visitou e todos os universos. Mas nessa última, o que foi diferente na sua comunicação? Quando eu senti que ali era o meu lugar, é de onde eu me originei, vamos dizer assim, a minha primeira vida, a primeira encarnação, digamos assim, foi naquela galáxia. Mas eu não sei se é porque não me foi permitido, porque eu cheguei a perguntar. E é interessante, porque tudo que você pergunta em sua mente, em sua consciência, a resposta é automática. É impressionante, é instantâneo. Mas eu fazia esses questionamentos, eu queria saber de que ponto daquela galáxia eu tinha vindo. Mas não me foi revelado. E nem foi revelado por que você veio para a Terra? Não, isso não. Eu não sei se é alguma forma de me proteger como um ser físico, talvez, ou se é uma coisa que para as dimensões superiores é irrelevante. A gente não precisa saber disso aqui. Então, eu meio que me conformei com isso. Eu entendi que não era para ser revelado. Levando em conta todo o conhecimento que foi mostrado para você e o momento que nós vivemos na Terra, não faz sentido você pensar que você veio por algum motivo especial ou não? Talvez.
eu tenho consciência de que eu tenho um destino aqui. Eu, você, todos nós. Nem sempre isso é revelado. Muitas pessoas passam por esse mundo sem saber quais foram as missões dela. Eu acredito, agora sou eu racionalmente falando, que todos nós temos uma missão qualquer, seja ela ajustar alguma coisa que você fez de errado, ou uma forma que você tem que enxergar, ou até ajudar alguém, dar um apoio, talvez até uma simples palavra. Você sempre se sentiu acolhido, felicidade e várias coisas boas. Naquele último lugar, o que você sentiu a mais? Foram as mesmas coisas numa potência maior? Numa potência maior, principalmente felicidade por estar ali. Depois você disse que você voltou para um lugar escuro. É interessante porque às vezes as pessoas falam num lugar totalmente escuro e às vezes falam num lugar totalmente branco. Estamos falando de uma certa forma da mesma coisa? Eu acho que é mais um estado de consciência, talvez. Eu não saberia te dizer com toda certeza. Até porque eu não questionei isso em momento algum. Nas duas experiências mais marcantes, foi a EQM e essa própria, quando saí do corpo, os dois lugares eram escuridão. Mas isso não quer dizer que era um lugar. Até porque eu sentia plenitude ali. Eu senti que não era o meu lugar, mas poderia ser. Eu ficaria ali para sempre, sem titubear. Né? E na outra, era escuro também, da mesma forma, mas eu via que ali era um estado intermediário. Era como se você subisse um lance de escada, tenha a continuação para você subir o outro lance. Então, dali que ia ser determinado para onde eu iria. Foi falado para você, observe, e você começou a ver um monte de fórmulas matemáticas. Eu preciso contar a você que a primeira vez que eu ouvi isso foi no relato da Mary Correa, onde ela ouviu: tudo é matemática. Isso, de uma certa forma, foi dito também em outros relatos e você está mais uma vez confirmando isso. Na hora que você vê várias fórmulas matemáticas e de física e você não entendeu isso. Mas eu pergunto, você acha que naquele outro nível, não sei como dizer, no nível extrafísico, fez sentido você ter visto aquilo como se fosse uma aula para você? No primeiro momento em que começaram a aparecer aquelas fórmulas, eu não dei muita atenção porque eu estava focado em entender outras coisas. Então eu vi, mas eu entendi. Mas na volta é que eu não consigo mais compreender o sentido de ter sido mostrado aquilo para mim. A única coisa que eu consigo captar ainda naquele momento é de que é isso, tudo é matemática, tudo é perfeição, e a perfeição, ela advém da matemática. Interessante, Carlos, porque a física, ela se comporta diferente em cada dimensão. É como se houvesse uma física para cada lugar desse, sabe? Eu não saberia te explicar, mas eu creio, pensando depois, né, que sejam pelos estados físicos, dos próprios componentes de cada universo. O nosso é basicamente carbono, existe muito hidrogênio, mas existem outras dimensões em que essas substâncias elas são um pouco diferentes. E se combinam de formas diferentes. Eu queria falar com você sobre uma outra coisa, sobre a tabela periódica, os 118 elementos que você disse, foi dito para você essa coisa maravilhosa de que serão descobertos 10 novos elementos e que quando esses 10 novos elementos forem descobertos, isso vai representar um salto para a humanidade. Exatamente. Mas não só a descoberta desses elementos, é porque eu entendi
de alguma forma, que esses elementos eles vão surgir no nosso caminho em determinados momentos, mas sempre acompanhando ou acompanhado da nossa espiritualidade. É como se fosse uma coisa programada. Olha, isso aqui vai ser descoberto em tal época porque a humanidade vai estar neste nível, mais ou menos assim. Como se fossem duas rodas ligadas por o mesmo eixo e as duas precisam rodar juntas, senão não seguiremos para lugar nenhum, ficaremos dando volta. Exatamente. Agora acontece também dessa roda ela sair um pouco do eixo. Então uma gira mais do que a outra. E isso ocorre em todos os universos. E aí, desculpa, Carlos, eu esqueci de comentar uma coisa que eu vi lá, que eu acho que você vai se interessar. Só uma pausinha, eu me perdi aqui onde eu ia começar. Posso dizer? Não, eu juro, é como se tivessem dito assim, não fala isso. Você sente nesse momento da entrevista que você está sendo acompanhado? Sim, todo momento. Inclusive, eu antes da entrevista, eu fiz umas anotações do que eu queria falar. Entende? Eu fiz. E depois me foi dito assim, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. E eu fui retirando. Existe um desejo por parte de quem fala isso aqui não, que você divulgue esse conhecimento? Me foi cobrado que eu falasse a minha experiência, mas não ela toda. É como se estivesse me dizendo, olha, no momento adequado, você pode falar. A humanidade não está pronta para isso. Isso aqui é relevante, aquilo não é. Sem falar aquilo que eu não consigo lembrar. Então, eu me propus a divulgar o meu depoimento, porque isso foi me dito para ser feito. Eu queria falar sobre a questão que você falou de uma possível guerra afetar o universo todo. Isso significa que existe, na sua compreensão, um esforço fora daqui para evitar que se chegue a tal ponto? Totalmente, Carlos. Totalmente. A maioria das vezes nós estamos tão ligados no nosso mundo físico que a gente não para perceber esses detalhes. Quando eu tive essa experiência que me foi mostrado sobre isso, sobre a tabela periódica e a forma de que nós só poderemos atingir grandes expectativas no espaço afora, né? Quando esses elementos forem descobertos e a nossa espiritualidade estiver adequada a isso, porque sem essa responsabilidade é como assistir um filme de ficção. Todos os filmes de ficção tratam os alienígenas, né, como conquistadores. Isso não ocorre. Isso não ocorre. Muito dificilmente uma civilização vai chegar até nós para nos conquistar. Ao contrário, ela vem para nos orientar, nos guiar para o caminho correto. Porque isso faz parte do todo, de toda a consciência superior, é que todos atinjam o mesmo nível. Então, quando você atinge esses limites, você tem a oportunidade, é como eu falei, não enxerguei como uma obrigação de cada um que atingir esse nível ter que sair para desvendando o universo afora, ajudando outros. Mas é uma oportunidade, é um crescimento daquele próprio povo, daquele próprio criatura,
de uma forma geral. Então, eu vejo os avistamentos, os contatos e até abduções que ocorrem hoje ao fato disso, porque nós estamos sendo observados. E não está longe de que nós tenhamos um contato direto em que vai haver uma grande mudança a âmbito global, em termos de tanto de tecnologia quanto de aprendizado, vamos dizer assim, um aprendizado evolutivo. Eu não gosto de dizer evolutivo porque até câncer evolui, né? Mas de crescimento espiritual e que atinja esse objetivo. Algumas pessoas dizem que existe uma lei universal, por exemplo, que esses seres eles podem até chegar perto da Terra, mas não podem interferir. Essa lei que impede a interferência até no nosso livre-arbítrio, você sente que existe? Sinto. É porque tudo tem o seu momento, Carlos. Nós vivemos em um momento em que nós estamos mudando de estágio. E isso ocorre, em média, a cada 2000 anos. Se você for observar, Jesus veio há 2000 anos. E houve uma mudança. Então, há um período em que você não pode interferir. Como eu te falei, você tem a oportunidade de ajudar, mas não a todo momento. Não é simplesmente você chegar em uma determinada esfera e dizer, ei, estou aqui, vim para ajudar, vim para que vocês atinjam um nível mais alto. Não. Você falou numa mudança. Isso tem a ver com o que alguns chamam de quinta dimensão? Não sou muito ligado nisso, não. Mas faz sentido. A questão do tempo. Você deu explicações muito interessantes, mas eu ainda fico pensando. Você fala, o tempo existe aqui no universo físico, onde tem corpo físico, ou algo parecido com isso, em dimensões mais elevadas, não existe o tempo. Por outro lado, eu ouço falar que a fonte, que seria o que alguns chamam de Deus, a fonte quer aprender. Por isso que tudo isso existe. Mas se ela quer aprender, é porque existe um antes e o depois. E a fonte, muito elevada. Então, eu queria ainda entender o que mais você pode me falar sobre o tempo. Algumas pessoas relacionam o que nós chamamos de tempo com movimento. Não, aqui não existe tempo, mas existe movimento. Ok, eu queria saber, o que você pode me dizer a mais? É fato de que o Criador ele está em experienciação. Ele está aprendendo. Aí você me fala, mas e o tempo? Se ele está aprendendo, ele quer chegar a um determinado ponto, que seria o futuro, como a gente enxerga. Mas isso se deve não pelas informações que ele recebe, mas sim pelo que ele vivencia. Ele vivencia através de cada um de nós. A minha experiência, ele capta. Então, é como se, vamos supor, tem aqueles bonequinhos, né, marionetes, tudo que você movimenta, aqui o bonequinho vai fazer lá. Só que nesse caso é o inverso. O que ele faz lá, você sente aqui. É como se fosse uma forma dele vivenciar aquilo que ele não pode. Porque se o Criador, imagina o Criador pisar no solo de um planeta, por exemplo. Aquilo ali não ia ficar em um pedaço inteiro. Até porque ele é imaterial. Ele não tem uma outra forma de sentir a própria criação. Aliás, através da criação é que ele pode sentir aquilo que ele não pode tocar. Porque ele é tão superior a isso que seria inviável. A única forma de ele sentir esse aprendizado, porque quem está aprendendo somos nós.
mas ele consegue sentir através do nosso aprendizado. Inclusive tem um físico, o Tom Campbell, que ele fala exatamente isso. Deus diminuindo a entropia, ou seja, o desconhecimento, ganhando organização, ganhando conhecimento através de nós. Para mim, tudo isso eu consigo racionalmente organizar dentro da minha cabeça. Para mim fica difícil a questão do tempo nesse sentido, porque eu percebo que, de uma certa forma, estão falando em tempo. Ele pode ser uma coisa diferente do que eu imagino, com certeza pode ser diferente em vários locais, a própria física sabe disso, pela relatividade de Einstein, mas assim, quando você fala que o futuro já existe, é uma coisa difícil de eu colocar na equação, porque se eu for radical nessa compreensão do futuro já existe, então o que nós temos é uma foto e não um filme. Nada muda. O tempo é uma percepção física. Ela só existe porque está em nossa consciência, nossa mente. A gente relaciona a nossa vida tudo a tempo. Eu tenho um relógio no punho. Então, quando você chega num ambiente como eu estive, você percebe que essa relação ela é totalmente diferente e, ao mesmo tempo, ela é insignificante, ela não tem uma relevância, ela não tem um sentido próprio. Ela pode ser insignificante, ela pode ser irrelevante de uma certa forma, porém, precisa haver matematicamente uma relação entre o tempo daqui e o que existe lá fora, senão não seriam comunicáveis esses dois universos, digamos assim, essas duas realidades, essas duas dimensões. A dimensão mais elevada das pessoas que, por exemplo, dos seres que chegam perto do planeta Terra, preocupados com o que a gente vai fazer aqui. Vamos supor que eles sejam elevados, eles não têm tempo, mas eles estão preocupados com o que nós vamos fazer aqui com o nosso tempo. Então, como é que essas equações conversam entre si? Falando numa linguagem bem física, qual a solução de continuidade entre a realidade das dimensões superiores com as dimensões inferiores, como a nossa, digamos assim? É uma excelente pergunta. A questão é que a nossa física nunca vai conseguir explicar isso. Eu não saberia realmente te dizer como é essa relação. Eu só sei o que eu senti quando estava lá. Mas é muito difícil. Eu sei. A gente vai continuar batendo cabeça. Eu vou te fazer a última pergunta, que é, com todo esse conhecimento que você acumulou, que última mensagem você deixaria para todos nós que vivemos nesse mesmo planetinha que você vive, mas não tivemos essas experiências que você teve? Nós vivemos um momento muito difícil para toda a humanidade, um momento de muitas mudanças, e uma coisa que realmente ficou com as minhas experiências foi a relação do amor. O amor, ele é um catalisador de tudo. É através do amor nós levamos tudo daqui, tudo que é relevante, tudo que nós precisamos para nós mesmos. Então, a mensagem que eu deixo é que amem mais. O amor é tudo. Ele abre dimensões. Você não consegue levar o ódio. O ódio é uma barreira enorme. Você fica preso em outros níveis, mas você não caminha para cima. Mas com o amor, com certeza, você vai traspassar todas as dimensões que você possa imaginar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?